do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de número 40 da disciplina de História. Hoje a gente vai começar o estudo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, os objetivos dessa aula são conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele foi criado e qual é o seu objetivo, analisar os artigos do ECA acerca de saúde, gestação, família, educação e trabalho, refletindo aí sobre os seus direitos. Materiais para essa aula: lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de História. Então vamos começar. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito provavelmente vocês já ouviram falar sobre o ECA. Tá? Então o ECA ele foi instituído pela Lei de número 8.069, no dia 13 de julho de 1990, ali 2 anos após a Constituição Federal, durante o mandato do presidente Fernando Collor. Ele regulamenta os direitos das crianças e dos adolescentes inspirados pelos projetos fornecidos pela Constituição Federal de 1988. Então, na Constituição Federal, a partir da Constituição Federal, foi criado o ECA, tá? Estatuto Criança-Adolescente, ok? A gente abrevia e ficou um modo bem mais simples aí essa sigla. Ele foi feito na época que estava o Fernando Collor como presidente do Brasil, no dia 13 de julho de 1990. Então, temos aí mais de 30 anos de ECA, tá? Então, ele vai assegurar aí os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, o foco é justamente esse público. Então, trouxe para vocês aqui alguns artigos, a gente vai discutir aí também sobre algumas questões específicas que estão presentes no ECA. Então, no primeiro artigo, essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, aqui está falando justamente sobre esse direito e a proteção integral. Integral quer dizer o quê? Total da criança e do adolescente. No artigo 2º, considera-se criança para os efeitos dessa lei, né? Então, quem é criança e quem é adolescente, quem é adulto? Então, a criança é aquela pessoa com até 12 anos de idade incompletos, tá? Então, você vai completar 12 anos amanhã, até hoje você ainda é criança. Quando completou 12 anos, aí é considerado adolescente aí até os 18 anos de idade. Vocês provavelmente todos aí possuem menos de 12 anos, então são crianças. Se alguém tem mais de 12 anos, já é considerado adolescente. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente, né? Então, com alguma exceção, por exemplo, de alguém que está numa vulnerabilidade social, está sofrendo por alguma situação bastante complexa, esse estatuto ajuda aí alguém que esteja, né, com entre 18 e 21 anos ainda protegido pelo ECA, tá? Em questões específicas. O ECA sobre a saúde. Então, no artigo 7º, a criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, assim como um direito humano, a criança também tem esse direito, a criança e o adolescente, à saúde, a viver num lar digno, tá? Em condições boas de existência, tá? Então, é isso que o ECA está falando sobre a questão da saúde. E no ECA, né, também se fala sobre a questão da gestação, tá? Por que a gestação? Porque aqui o ECA ele vai estar cuidando dessa criança até mesmo antes dela nascer, tá? Cuidando da criança, automaticamente cuidando da mãe. Então, no artigo 8º, tá falando sobre isso. Então, é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo, né? Planejamento reprodutivo é quando a mulher tem essa pretensão de engravidar, tá? E as gestantes, né, mulheres que já estão grávidas, a questão da nutrição adequada, atenção humanizada, né? Então ela vai ter uma atenção especial aí
em hospitais, em postos de saúde, à gravidez, ao parto e ao puerpério. O puerpério é um momento que a mãe passa aí entre o parto até ela se recompor, né? Dura aí cerca de 42 dias. Então, um momento ali que ela está fazendo amamentação, que a gente diz, né, que a mulher está de dieta, né? Que ela exige um cuidado maior aí após esse momento do parto. E atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal. Pré-natal é no momento da gestação, tá? Ela vai ter esse atendimento preferencial. Nós temos o período perinatal, que é o momento que a criança vai nascer, tá? O momento aí do parto. E nós temos o pós-natal, porque a criança vai nascer e ela vai precisar de uma assistência para ela e a mãe também, que a gente chama de período pós-natal, tá? Integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, toda mulher, uma vez aí grávida ou com pretensão de engravidar, vai ter essa assistência aí da saúde para estar reproduzindo aí na melhor qualidade possível. Aí já junto sobre essa questão de gestação, o ECA também fala sobre a família. Então no artigo 19 temos escrito: é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio familiar, né? Ser criado e educado pela família. Claro, essa criança também vai frequentar a escola. E com exceção, né, numa família substituta, que são crianças adotadas, assegurada a convivência familiar e comunitária no ambiente garante o seu desenvolvimento integral. Tá? Então, a criança ela vai estar recebendo aí toda a educação necessária, criança ou adolescente, pela sua família, para que ajude ela a se desenvolver de modo integral. O que é integral? De modo total, em todos os aspectos aí de sua vida. Sobre a educação, olha o que o ECA diz. A gente já trabalhou sobre educação também quando estivemos trabalhando sobre Constituição Federal. Estávamos trabalhando sobre Constituição Federal. Então, no artigo 53, a criança e o adolescente eles têm direito à educação visando o pleno desenvolvimento da sua pessoa, ou seja, o desenvolvimento total da pessoa, preparo para o exercício da cidadania, tá? Já vimos sobre cidadania, direitos, deveres e qualificação para o trabalho, tá? Isso, inclusive, está disposto lá na Constituição Federal também. Assegurando-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, tá? Então, todos têm direito a ir para a escola e permanecer na escola, por isso, igualdade. Direito de ser respeitado pelos seus educadores, né? A criança tem direito de ser respeitada pelo professor, pelos demais funcionários, assim como os funcionários eles têm direito de ser respeitados pelas crianças, pelos alunos. Outra questão bem interessante aqui, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, né? Então, quando ocorreu ali uma questão, uma avaliação, que você acha que não, essa nota não está condizendo com a minha nota real, né? Essa questão, vamos pensar, né? A prof corrigiu a tua prova e você ganhou uma determinada nota. Ela constou ali que você errou uma questão, mas você considera certa essa questão, você não considera errada. Então, você tem o direito de contestar, de conversar aí com o seu professor sobre essa questão. Pode ser que realmente o professor não se atentou naquele momento ou pode ser que realmente esteja errada aquela questão. Direito de organização e participação em entidades estudantis, tá? Por exemplo, Grêmio Estudantil, né? Escolas, aí tem algumas escolas possuem, né? Então, você pode participar aí dessas entidades voltadas justamente para estudantes. Acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência, tá? Um direito também que o ECA prevê é que você estude na escola pública mais próxima da sua casa, né? Para que você não tenha que se deslocar tão longe, é seu direito também. Um pouquinho mais sobre educação. No artigo 54, é dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente ensino fundamental obrigatório e de modo gratuito
inclusive para os que que a ele não tiveram acesso na idade própria, tá? Então algumas pessoas às vezes não puderam frequentar aí o ensino fundamental, até mesmo o ensino médio na idade certa, podem estar fazendo isso posteriormente no ensino de jovens e adultos. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio, tá? Dar continuidade ao estudo aí, terminou o ensino fundamental, terminou o 9º ano, parte para o ensino médio. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Também já vimos isso ali na Constituição Federal, né, que portadores de deficiência, eles podem frequentar aí, por exemplo, centros especializados, APAE, mas a preferência é que eles migrem aí para o ensino regular. Atendimento em creche e pré-escolas, crianças de 0 a 5 anos de idade, né? A partir de 6 anos aí, essa pessoa vai para o ensino fundamental. O ECA sobre o trabalho. Prof, mas por que trabalho? Criança não trabalha, ok? Mas adolescente vai chegar um momento que ele já pode trabalhar. Então, no artigo 60, a gente tá falando sobre a questão do trabalho, então é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Tá? Então, a partir dos 14 anos de idade, a criança, o adolescente, ele pode começar a trabalhar aí nesse modo jovem aprendiz, menor aprendiz, que a gente denomina. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto dessa lei. Tá? Então, esse trabalhador, assim como o trabalhador adulto, o trabalhador adolescente também tem uma proteção no seu trabalho. O ECA sobre a formação técnico-profissional. O que acontece? Quando o adolescente está estudando, ele também pode estar fazendo cursos técnicos, tá? Se aperfeiçoando em questões do interesse dele. Então, o artigo 63 fala sobre a formação técnico-profissional, que vai obedecer aos seguintes princípios. Garantia do acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, tá? Então, ele pode estar fazendo aí o curso técnico, mas ele tem que continuar frequentando a escola. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, então ele vai estar fazendo, né, obtendo conhecimento, fazendo atividades que condizem com a sua idade, com o seu desenvolvimento físico e mental. Horário especial para o exercício das atividades. Tá? Então, a gente não pode pensar, meu curso técnico é no período da manhã e eu estudo no período da manhã, então eu vou para o curso técnico e não vou mais para a escola. Não. Cada um vai ter o seu horário. A pessoa que optar em fazer curso técnico vai fazer as duas coisas, né? Vai estudar em um período na escola e estudar o curso em outro período. O ECA sobre as vedações do trabalho, tá? Então, ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho, ou seja, vedação é uma proibição, tá? Não pode realizar trabalho no período noturno entre as 10 horas da noite até 5 horas da manhã, tá? Então, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do dia seguinte, não pode trabalhar nesse período. Não pode trabalhar em algo que seja perigoso, insalubre ou penoso, né, que prejudique aí a sua saúde, que seja doloroso de algum modo. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, né, mental, moral e social, tá? Porque é um adolescente, então ele não pode estar exposto aí a questões que não ajudem no seu desenvolvimento e ainda prejudiquem. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência na escola, tá? Questão é importante. O adolescente que trabalha, ele vai ter um momento do trabalho e vai ter um momento da escola. Ele não pode deixar de frequentar a escola. Pessoal, então vocês terminaram essa lição, agora vocês vão fazer algumas atividades sugeridas a vocês. Até a próxima e bons estudos!